abertas as inscrições, aquele empregado que registrou a sua candidatura já não pode mais ser despedido. Já tem a garantia provisória de emprego. É evidente que ao chegarem as eleições, alguns serão eleitos, outros não. Aqueles que não forem eleitos terão a sua garantia de emprego iniciada no registro da candidatura e com termo final na data da eleição. Contudo, os que forem eleitos manterão aquela garantia de emprego adquirida quando do registro da candidatura, manterão essa garantia durante todo o período do mandato e, mais do que isso, até 1 ano após o término desse mandato. Então, a garantia de emprego do dirigente sindical começa no registro da candidatura e termina 1 ano após o término do mandato, se eleito, evidentemente. Agora, dizer que o dirigente sindical possui garantia de emprego não implica necessariamente dizer que ele seja intocável. Um dirigente sindical poderá ter o seu contrato de trabalho rescindido, sim, se cometer falta grave nos termos da lei. Portanto, se um dirigente sindical, ainda que detentor de estabilidade provisória, praticar qualquer daquelas faltas a que se refere o artigo 482 da CLT, que ensejam a justa causa na ruptura do contrato de trabalho, este dirigente sindical poderá perder o seu emprego. Mas, para isso, deverá a empresa promover o chamado inquérito judicial para apuração de falta grave. Uma empresa que tenha no seu quadro de funcionários um dirigente sindical, se chegar ao conhecimento da empresa que aquele dirigente sindical cometeu uma falta grave, esse empregador poderá suspendê-lo de suas funções. Mas a sua despedida somente se tornará efetiva após o inquérito em que se verifique a procedência das acusações. Então, a empresa deverá movimentar o Poder Judiciário, deverá ingressar com uma espécie de ação chamada inquérito judicial para apuração de falta grave e demonstrar ao juiz do trabalho que aquele dirigente sindical cometeu uma falta grave. Provada a ocorrência da falta grave, o Poder Judiciário Trabalhista irá autorizar a ruptura do contrato de trabalho do dirigente sindical. Portanto, ainda que um dirigente sindical tenha cometido uma falta grave, o empregador não poderá demiti-lo imediatamente. Poderá suspendê-lo, mas a sua despedida somente se tornará efetiva após o inquérito judicial para apuração de falta grave. Muito bem. Esse dirigente sindical tem, como explicado aqui, garantia de emprego desde o registro de sua candidatura. Ocorre que poderá acontecer de um empregado de uma empresa que tenha recebido aviso prévio do seu empregador. Ele não é dirigente sindical. Ele trabalha na empresa, o empregador pretende demiti-lo e dá a ele o aviso prévio, que é uma obrigação legal. Imagine que esse empregado, que foi pré-avisado da ruptura do seu contrato de trabalho, pretenda registrar a sua candidatura para concorrer às eleições sindicais no curso do aviso prévio. Imagine que foram abertas as inscrições enquanto esse empregado estava durante o aviso prévio. Esse empregado, durante o aviso, registra a sua candidatura. Teria ele estabilidade provisória? Já que a lei assegurou a garantia de emprego a partir do registro da candidatura. Se ele o fez durante o aviso prévio, e o aviso prévio é tempo de serviço para todos os efeitos, esse empregado poderia supor que o registro da candidatura no curso do aviso prévio
faria com que ele não pudesse mais ser despedido, ainda que já pré-avisado. A posição do Tribunal Superior do Trabalho, contudo, é outra. O registro da candidatura no curso do aviso prévio não garante o emprego do dirigente sindical. Até porque poderíamos estar diante de um ato de má-fé do trabalhador, que já ciente da ruptura do seu contrato, tanto é verdade que foi pré-avisado, registra a sua candidatura apenas, então, somente para obstar à ruptura do seu contrato de trabalho. E é evidente que o direito do trabalho não foi criado para ser utilizado com má-fé. Por isso, a posição do Tribunal Superior do Trabalho. Depois de estudada a garantia de emprego do dirigente sindical, vamos verificar a possibilidade de atuação do sindicato na qualidade de substituto processual da categoria. Explico. Diz a Constituição, no artigo 8º, que cabe aos sindicatos a defesa dos interesses individuais e coletivos da categoria, inclusive em questões judiciais. Imagine, portanto, uma situação em que diversos empregados de uma empresa trabalhem em ambiente insalubre. Trabalhando em ambiente insalubre, o empregado tem o direito de receber adicional de insalubridade, desde que o empregador não consiga neutralizar ou eliminar o agente. Então, diversos empregados trabalham numa mesma empresa, em condições insalubres, sem receber o competente adicional. Quem é o ofendido? Quem é aquele que teve o seu direito lesado? O próprio trabalhador, que trabalhou em condições insalubres sem receber o pagamento correspondente. Portanto, quem teria legitimidade ativa para propor uma ação postulando esse direito é o titular desse direito. É a chamada legitimação ordinária. Quem pode propor a ação é o titular do direito. Então, esses empregados, individualmente ou coletivamente, poderiam ingressar com uma ação em face dessa empresa, postulando o pagamento do adicional de insalubridade. Contudo, a CLT, no artigo 195, parágrafo 2º, prevê claramente a possibilidade de atuação do sindicato na defesa desses interesses. Então, poderia, nessa situação, o sindicato ingressar com uma ação em seu próprio nome, o autor da ação seria o sindicato, entrar com uma ação em face daquela empresa, postulando o pagamento de um direito que não é seu, é do trabalhador. Essa legitimidade para propor a ação é uma legitimidade extraordinária ou anômala. A legitimação ordinária ocorre quando aquele que propõe a ação é o titular do direito. Ocorre que quando aquele que propõe a ação não é o titular do direito, ele ingressa com a ação em seu nome, buscando o direito alheio, é um caso de legitimação extraordinária. E o sindicato pode atuar nessa condição. Eu dei aqui um exemplo. A atuação do sindicato na qualidade de substituto processual da categoria para postular pagamento de adicional de insalubridade. Como também poderia fazê-lo para buscar adicional de periculosidade. Como também poderia fazê-lo para cobrar depósitos de FGTS. Como também poderia fazê-lo para cobrar um reajuste salarial que não foi concedido pela empresa. Só que todas essas situações que eu enumerei aqui possuem previsão na lei infraconstitucional. A possibilidade de atuação do sindicato como substituto processual dar adicional de insalubridade ou periculosidade consta da CLT.
a possibilidade do sindicato atuar nessa condição para cobrar